Apesar de ter lido o texto de 1 Coríntios capítulo 11, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a ceia do Senhor. Às vezes a gente se acostuma tanto com o fato de estarmos diante da mesa que nós esquecemos do para que ela serve, do seu propósito. E qual é o grande questionário que nós precisamos nos fazer ao chegar até essa mesa? Quem eu sou na mesa? Escute, preste atenção aqui. Quem você é na mesa? Quem é você que quando chega dentro desse ambiente e a maneira como você olha para ele? Pastor, por que eu preciso saber disso? Simples. Saber quem você é à mesa vai dizer qual vai ser o seu comportamento diante dela. Jesus era noite de Páscoa. Repita assim comigo, diga noite de Páscoa. Noite de Páscoa. Não, está fraco, diga assim, noite de Páscoa. Noite de Páscoa. É noite de mudança. É noite de transição. É noite de morte. Mas também é noite de ressurreição. Eu vou dizer isso de novo para você entender. É noite de mudança. Amém. É noite de transição. É noite de morte. Mas também é noite de ressurreição. O poder que há na mesa é o poder daqueles que entendem que apesar de para alguns cenários eu estou morrendo, em outros Deus está me ressuscitando. A mesa era o símbolo da ressurreição de Cristo. A mesa era o símbolo da comunhão com os apóstolos. Mas quando chega naquela noite, e o texto está dizendo, acabava de virar sexta-feira, a noite acabava de entrar. Na verdade, para o judeu, ainda era como se para nós fosse 18 horas da quinta-feira. Jesus enviou seus discípulos e disse, achem um lugar. Vocês vão encontrar um homem que vai estar carregando um cântaro sobre os seus ombros. Quando vocês o avistarem, sigam ele. Ele vai chegar numa casa e vocês vão dizer, o nosso mestre está perguntando dos aposentos para a festa. Ele vai mostrar para vocês o lugar. Os discípulos vão e acham tudo que Jesus disse. Eles acham um homem segurando um cântaro. Eles acham a casa. Eles acham o cenáculo onde a ceia deveria ser ministrada. Está tudo pronto. A mesa está posta. Quem falta chegar? Jesus. Quando Jesus chega, o ambiente está preparado para ele. Quando Jesus chega, o ambiente está preparado para ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vem para esse lugar, ceiar, como que você vem? Você vem preparado para Jesus ou você vem para que Jesus prepare você? Quando você vem para dentro desse ambiente, como que você vem? Você vem preparado para receber algo de Jesus ou você vem esperando que Jesus prepare algo para você? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Simples. Porque nós nos acostumamos a chegar no ambiente da mesa da ceia e nós achamos é que Jesus que tem que preparar algo para a gente. Nós chegamos dentro desse ambiente e nós passamos a achar que é Jesus que tem que me preparar alguma coisa. O louvor tem que ser para mim, tem que ser feito para mim, a recepção é para mim. Mas eu vim aqui hoje para te dizer que tudo é para Ele, por causa dEle, para a glória dEle, para louvor, em honra ao nome dEle. Você precisa ser um lugar separado, preparado para Jesus. Você precisa ser aquilo que está pronto para recebê-lo. Pastor, mas eu fui no culto da ceia e olha, me desculpa, eu não senti nada. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim, você está esperando sentir o que, meu irmão? Você está esperando sentir o quê? Você quer sentir um arrepio?
Você quer sentir uma coceira nas costas? O que você está querendo sentir? Porque você precisa vir para esse ambiente com uma consciência. O ambiente sou eu. O ambiente sou eu. A sala para ele habitar sou eu. O lugar aonde ele vai estabelecer a mesa é em mim. É no meu coração. É aqui dentro. Eu preciso ter algo preparado para ele. Aleluia. Agora escute. Jesus entra no cenáculo. Ele senta com seus discípulos. E pela última vez terão 12. Quem são os 12? Quem são os 12? Se eu te perguntar, você vai dizer de cara quem? Pedro. Por quê? Ah, irmão, Pedro é o que chama a atenção, né? Começa a confusão, o pessoal fala: cadê o Pedro? Não é o Pedro daqui. O Pedro daqui está dormindo ainda, Pedro. Sai do celular, Pedro. É o Pedro. E quem anda com Pedro? A panelinha, né? Quem é a panela? Tiago e João. Pastor, mas Jesus tinha uma panela? Tinha. Eu falo pra você que não tinha. Está escrito. Vou na casa de Jairo. Quem vai? Pedro, Tiago e João. Vou orar no Getsemane. Pedro, Tiago e João. Pastor, mas Jesus não gostava dos outros? Quem disse isso? Pastor, mas Jesus não confiava nos outros? Quem disse isso? É porque tem gente que é do relacionamento. Você não entendeu, né? Meu Deus. Tem gente que é do relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus pregava para 5.000 homens. Jesus pregava para 5.000 homens. Dos 5.000, ele tinha 70 discípulos. Quantos discípulos? 70. Dos 70, quantos eram apóstolos? 12. Dos 12, quantos ele escolheu para o seu lugar de intimidade? 3. Dos 3, quem era confidente de Jesus? 1. João. João reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Detalhe: João era o mais novo do grupo. Não confunda idade com maturidade. Tem muita gente velha e matura, mas tem muita gente nova com a capacidade de amadurecer. João não era imaturo. Jesus chegou no cenáculo. Pastor, e qual que era a disposição da mesa? Você já pensou nisso? Quem senta do lado de Jesus? Será que senta Jesus, Pedro, Tiago, João, Tomé? Sabe quem era um dos discípulos mais próximos de Jesus? Judas. Deixa eu te contar um segredo. Talvez você nunca imaginou isso na Bíblia. João sentou do lado esquerdo de Jesus. Pastor, como que você sabe disso? Está escrito. João capítulo de número 13. Quando você lê João capítulo de número 13, você sabe o que está escrito? Jesus olha para os discípulos, para os 12, e fala para eles assim: um de vocês é o traidor. Sabe o que é fascinante? É que nenhum deles se excluiu da possibilidade de ser um traidor. Eu sempre digo isso: naquela mesa eram 12 traidores em potencial. Traidores em potencial. Pastor, como que você sabe disso? Porque eles começaram assim: sou eu? Sou eu? Sou eu, Rosa? Sou eu, gente? Sou eu? Fala pra mim se sou eu o traidor. E
explica para mim se sou eu que vou trair você. Aí Jesus olha para eles e fala assim: é um de vocês. Naquele momento, aí tem Pedro, né? E Pedro, eu acho que Pedro sofria de ansiedade. Ele tinha um problema com ansiedade, porque Pedro ele começa a dar uma gastura nele, e ele começa assim: quem é? Vai, conta. Você já viu gente que não pode escutar uma história, que já vem correndo? O que é que está acontecendo? Eu quero saber. Vai, fala aí para mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você não é ansioso assim não, né? Pastor, por quê? Porque Pedro começa a olhar e ele está fazendo essa pergunta: sou eu, Senhor? Sou eu o traidor? Sou eu que tenho essa possibilidade? Aí quando Jesus não demonstra nada para Pedro, aí Pedro vai em quem tem acesso. Por quê? Porque estar perto não quer dizer que tem acesso. Vou dizer de novo: estar perto não quer dizer que tem acesso. Ah, mas vocês andam juntos, mas não quer dizer que você tinha acesso. São coisas diferentes. Aí Pedro olha e fala assim: ô João, sabe gente que a gente se comunica só com sinais? Só olhando. Era Pedro pro João. Eles andavam tanto junto que eles se comunicavam só nos olhares. Sabe, igual o pai quando quer falar com o filho para sair do lugar? Só já dá aquela olhada, criança, meu Deus. Aí João entende. Pera que eu já pergunto. Eu fico imaginando Pedro, conjectura minha, e Pedro olhando assim. Eu fico imaginando Pedro olhando para Tomé, pensando que era Tomé. Eu fico imaginando Pedro olhando para Filipe. Esse Filipe aí nunca me desceu, parava aqui, ó. Eu fico imaginando Pedro olhando para cada um dos outros 11. Nossa, que será? Se eu descobrir quem é, vai ver só. Pastor, eu disse que João sentou do lado esquerdo de Jesus. Por quê? Porque o texto diz que João reclina a cabeça sobre o peito. Você já viu alguém atravessar o morro para deitar? Mas João reclinou a cabeça assim do ladinho. Jesus. Quem é o traidor? O pior não é isso. O pior é que Jesus contou. Eu falo, Jesus fica dando corda com umas coisas, cara. Eu fico pensando, não é possível um negócio desse, não, Jesus. Jesus falou assim: aquele que eu molhar no prato. Que eu molhar o pão no prato. Ah, tá bom. Aí o texto diz que Jesus molha o pão no prato e entrega para quem está ao lado. Quem era? Judas. Só que Jesus não só entrega o pão molhado para Judas. Jesus entrega o pão e fala para ele assim, alto para todo mundo ouvir: o que você tiver que fazer, faz depressa. O que você tiver que fazer, faz rápido. E o texto diz que Judas levantou da mesa e saiu. Ninguém achou estranho. Por quê? Porque Judas era o tesoureiro do grupo. Sabe aquele tipo de gente que resolve tudo? Acabou a água, é ele que vai comprar. Acabou o produto de limpeza, é ela que vai comprar. Acabou no meio do culto a luz, é alguém que vai atrás de vela. Esse era o papel de Judas.
ele era um resolvedor de problemas. Lá atrás, a Bíblia já tinha dito que ele era ladrão também. Gostava de passar a mão no dinheiro que caía na bolsa. Mas quando eu tô com essa mensagem desde a ceia do mês passado, mas desde o início da semana retrasada eu sabia que era para esse domingo. Porque essa mensagem não é sobre traição, é sobre aliança. Porque é muito fácil a gente vir e bater em Judas e falar Judas não sei o que, e Judas. Mas a pergunta é: alguém já parou para pensar quem era Judas? Quem era Judas? Porque hoje, no nosso cotidiano, a gente atribui um traidor a um Judas. Sim ou não? Sim. Mas será que ser um Judas era ser um traidor? Porque o texto diz que Judas tinha a confiança de Jesus ao ponto dele poder cuidar das finanças do ministério de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entrega algo valioso na mão de alguém de quem você desconfia? Sim ou não? Não. Para pensar aí. Pega aqui, Roseli. Você vai entregar a administração financeira da sua casa na mão do Gustavo? Mas ele é capaz. Eu vou provar para você que ele é um ótimo administrador. Mas por que você não vai entregar? Porque você não confia. Jesus confiou ao ponto de entregar a finança do seu ministério na mão de Judas. Eu fiquei pensando, lembra do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Todo mundo lembra? Quantos cestos cheios sobraram? Quantos? Vocês têm certeza? Fala bem alto, quantos cestos sobraram? 12. Um cesto era de Judas. Um era de Pedro, mas um era de Judas. Um cesto era de João, mas um era de Judas. Qual era o patamar de Judas ali? Igual. Judas nunca recebeu a mais, mas nunca recebeu a menos. Judas nunca teve honras a mais, mas ele nunca teve honras a menos. E qual que é o grande problema da história de Judas? Diga assim comigo bem alto: expectativa. Expectativa. Não, pelo amor de Deus. Fala bem alto assim, fala assim: expectativa. Expectativa. Quem eu me torno quando as minhas expectativas não são supridas? Quem eu me torno quando as minhas expectativas não são atingidas? A Bíblia vai dizer que esse Judas, ele era chamado de o Iscariotes. O que era ser um Iscariotes? Os Iscariotes eram um partido político judaico que lutava contra a libertação do povo judeu de Roma. No que criam esses Iscariotes? Vai vir o Messias. E esse Messias que vai vir, ele vem para quê? Ele vem para libertar a gente do poder opressor de Roma. Quando Judas viu Jesus, ele falou: achei a minha promessa. Eu achei o cara. Ô Lucas, é ele que vai libertar a gente. Pareceu a gente quando viu o Bolsonaro. Já viu outra história. Não parece? A gente olhando para um líder e falando assim: agora é
terrível. E aí a pergunta é: e quando essas expectativas não são atingidas? Qual era a expectativa de Jesus, Bruno? Era que... De Jesus não, de Judas. Era que Jesus invocasse do céu miríades de anjos, derrotasse César, derrotasse Pilatos, derrotasse os governadores Herodes, derrotasse todo mundo e estabelecesse o reino dele sobre a terra. Qual era a expectativa de Jesus? Atrair o reino de Deus ao mundo de pecadores. A expectativa de Judas tinha a ver com ele. Olha para mim. A expectativa de Judas tinha a ver com ele, mas não tinha a ver com Jesus. Ele passou 3 anos e meio. Quanto tempo ele passou? 3 anos. Não, pelo amor de Deus, fala assim: 3 anos. 3 anos. 6 meses. 6 meses. Aguardando algo que nunca iria acontecer. Judas passou 3 anos e meio acreditando que Jesus iria suprir a expectativa pessoal dele. Judas passou 3 anos e meio acreditando que Jesus tinha que fazer aquilo que ele julgava certo. Judas passou 3 anos e meio acreditando que Jesus tinha que libertar eles do governo de Roma. É a mesma coisa que a gente passar. Hoje nós já estamos a quase, né? Vai ser até coincidência. Quase 3 anos e 8 meses de governo de lá. E a gente está acreditando que tem que aparecer um líder de direita, que tem que acontecer. E se Jesus não suprir a nossa expectativa, quem a gente se torna? E se Jesus não fizer nada a respeito disso? E se Deus não quiser nos tirar de dentro desse aprisionamento? Porque o que Judas fez foi depositar a fé e a esperança dele em uma expectativa pessoal a respeito do ministério de Cristo. No início, ele começou ouvindo Jesus falar sobre o quê? O reino de Deus está próximo. No início, Mica, era tudo bonito, era tudo lindo, era tudo reino de Deus, era tudo reino que está chegando. Eu fico pensando em Judas. Aí vocês vão ver só. Jesus disse: o reino está chegando. Jesus disse que vocês vão ter que pagar. Jesus estava dizendo que o reino dele não vai ter injustiça, não vai ter nada. Mas aí, quando passam 3 anos e meio, Jesus começa a dizer: convém que o filho do homem seja morto. Convém que o filho do homem seja levantado no madeiro, como a serpente foi levantada no deserto. Convém que eu seja levado como cordeiro mudo ao matador. Eu fico pensando em Judas tendo um troço e falando assim: que conversa é essa, meu irmão? O que Jesus está querendo falar agora? Eu estou aqui esperando um reino e esse reino não vem. Eu estou aqui esperando uma coisa e essa coisa não vem. E agora, o que eu vou fazer? Que eu passei 3 anos e meio gastando a minha vida por Jesus e ele não vai atingir as minhas expectativas pessoais. De forma sutil, toca o ombro de alguém e pergunta assim: quais são as suas expectativas com Jesus? Porque as suas expectativas com Ele vão dizer muito, muito sobre o lugar em que você está na mesa. As suas expectativas sobre Jesus e sobre o reino de Deus vão dizer muito sobre o lugar aonde você está na mesa. Escute, olha aqui para mim. Não se vanglorie por estar perto de Jesus. Se vanglorie por estar com Jesus. Porque se você estiver perto, mas não estiver com Ele, você pode estar sendo direcionado de uma forma completamente diferente. Sabe qual é o grande problema que nós construímos dentro da igreja? É que nós normalizamos o fato de estar na igreja com o fato de estar com Cristo. Nem todo mundo que está na igreja está com Cristo.
Nem todo mundo que está na igreja está com Cristo. E você precisa amadurecer para entender isso, irmão. E a pergunta que você precisa se fazer é a mesma que eu preciso me fazer. Senhor, será que o traidor sou eu? Senhor, será que eu não estou te servindo baseado nas minhas expectativas pessoais? Será que eu não estou buscando em Jesus algo que só serve para mim? Que só interessa para mim? Que é sobre mim? É sobre me satisfazer? É sobre atingir as minhas expectativas? A gente precisa entender que o reino de Deus não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu espero, é sobre o que Jesus deseja cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por que eu quis ministrar esse texto? Preste atenção. Em João capítulo 13 diz que Judas estava na mesa. Judas estava onde, irmão? Na mesa. Jesus molha o pão e entrega na mão de Judas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus tinha comunhão com Judas. Jesus tinha comunhão com Judas. Pastor, o que Jesus não tinha com Judas? Aliança. Quem é de comunhão vai até o pão, mas não permanece no cálice. Meu Deus. Quem é da comunhão até vem até o pão, mas no cálice não suporta permanecer. Por quê? Porque o cálice fala daqueles que estão dispostos a entregar a vida. O cálice tem a ver com o estabelecimento de algo que se chama aliança. Preste atenção. Isso aqui é uma aliança. Isso aqui é uma aliança. Ela tem começo, ela tem fim. Adianta eu que sou casado olhar para minha esposa e dizer o seguinte: escuta aqui, enquanto a gente estiver indo tudo bem, as contas pagas, comida na mesa, eu estou junto com você. Mas o dia que as coisas começarem a dar errado, me esquece que eu vou embora. Faz algum sentido para você? Por que não faz sentido? Porque eu disse que eu tenho com ela uma aliança. Agora, faz sentido eu olhar para alguém, olhar para Beatriz e falar: Bia, avisa a Luciana que eu vou lá jantar. Vai eu, vai a pastora e as 3 crianças. Não prepara não. Se você sentiu que é de Deus, você avisa que no final do culto. De repente a Luciana estava ali: Senhor, eu quero tanto comprar umas pizzas aqui, estava sem ter que convidar. Ela é pequena também. Aí a Bia vira para mim e fala assim: pastor, eu não vou nem falar com a minha mãe. Por quê? Porque as coisas lá em casa tá meio complicado. Deu uma apertada ali. Faz sentido se eu não for na casa da Luciana, né? Por quê? Porque, irmão, eu não vou comprometer ela. Faz sentido, não faz? Estou dizendo que é certo. Estou dizendo que faz sentido, é compreensível. Por quê? Porque nós estamos no lugar da comunhão.
Se eu não tenho como, eu não vou falar para ela, não, vai lá que eu vou lá, ainda vamos orar, Deus vai prover, vai mandar 2 motoboy entregar as pizzas errado lá, entendeu? Meu Jesus, eu não falei, fingindo nem ouvir. Por que eu estou usando esse cenário? Porque a gente precisa entender que, aí pensa comigo, ô Jonathan, pensa que você trabalha na empresa. Você trabalha na empresa. O pessoal começou a pedir as contas da empresa, por quê? Porque as contas da empresa estão quebradas. Você é obrigado a ficar até a empresa fechar? Sem saber se você vai receber? Por quê? Por que não? Porque é um risco, não é? E se a empresa for sua? E se a empresa for do seu pai? For da sua mãe? A aliança nos insere em lugares de obrigação que a comunhão não nos insere. Eu vou dizer de novo. A aliança nos insere em lugares de obrigações e deveres que a comunhão não nos insere. Eu estou trabalhando numa empresa, as coisas começaram a dar errado. Eu não preciso ficar lá até terminar se vai ou não, irmão. Já pediu as contas 8, só sobrou eu e mais um. Mas isso é porque eu estou num ambiente de comunhão. Agora, se a empresa é da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, isso me insere num lugar chamado aliança. Então, por isso eu estou dizendo, quem é da comunhão, vem até o pão. Quem é da comunhão, olha aqui para mim, senta na mesa. Quem é da comunhão, até chega no momento do culto, mas não suporta o peso do dia do cálice. Não suporta carregar a cruz que eu e você carregamos. Quem é da comunhão é aquela pessoa que fala, estamos juntos, conta comigo. Mas na hora em que o calo aperta, é o primeiro a pular fora. Aí você fala assim, cadê o tamo junto agora? Deixa eu te dizer uma coisa, não se assuste. Não se assuste quando as pessoas que são da comunhão não te socorrerem. Por quê? Porque você precisa de pessoas que sejam da aliança. Pessoas que estejam dispostas a entregar a vida por você, a entregar a vida por a sua causa. Por quê? Porque Judas olhou para Jesus e ele falou, eu não, Jesus, eu queria que ele me libertasse de Roma. Ele está falando que vai morrer agora, eu não quero nada disso para mim. Por quê? Você está doido? Se Jesus morrer, eu vou morrer também. Se custar tudo para ele, vai custar tudo para mim também. Eu vou atrás do que me satisfaz. E o que satisfaz Judas? Diga assim, 30 moedas. 30 moedas de prata. Eu já vou terminar. Escute. A Bíblia vai dizer que Judas foi pago em shekel. O que é shekel, Roseli? Shekel é a moeda corrente no templo. Quando a Tainara ia até o templo oferecer uma oferta ao Senhor, ela morava muito longe. E ela não conseguia levar a ovelhinha dela. Era 2 dias de estrada. No meio da estrada alguém podia roubar a ovelha dela, podia roubar o cabrito. Então o que ela fazia? Ela levava dinheiro. Mas quando ela chegava em Jerusalém, na entrada da cidade tinha um templo. O que ela ia fazer no templo? Ela pegava o dinheiro dela, que era o denário, e ela trocava por shekel. Essa moeda só era aceita no tabernáculo. Existem
valores que só existem dentro do templo. Eu vou dizer de novo. Existem valores que só existem dentro do templo. Não adianta procurar eles em outro lugar. Não adianta achar que outros ambientes vão te dar o valor que você tinha dentro do templo. Judas recebe o pagamento dele em 30 moedas de prata, de shekel, que só serviriam para ser usadas dentro do tabernáculo. Naquele momento, Judas procurou os opositores de Cristo. E disse para eles assim: Jesus não é mais suficiente para mim. Jesus não supre as minhas necessidades. Jesus não supre as minhas expectativas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus não for suficiente para você, o que você vai fazer? Pastor, como é que Jesus pode se tornar insuficiente para mim quando eu deposito mais força, mais credibilidade na força do meu trabalho, no meu dinheiro, do que nele? Quando eu olho para o país inteiro, como nós estamos vivendo no Brasil, e eu falo, eu vou embora desse lugar. Eu tenho que fugir desse país, isso aqui está... Ei, mas Jesus então não é mais dono daqui. É quando eu olho para um casamento, quando eu olho para uma vida familiar, eu falo assim, se Jesus fosse bom, ele tinha trazido meu filho das drogas, não trouxe. Se Jesus fosse bom, ele tinha libertado meu marido, já que ele não serviu, então também ele não serve para mim. Quando Jesus não for suficiente, o que você vai fazer? Você vai usar o valor que você adquiriu no templo para vender Jesus? Para trocá-lo por qualquer outra coisa? Eu disse que quem é de comunhão vem até aqui. Da comunhão, irmão, senta com você na mesa. Você pode estar sentado hoje com Jesus na mesa, mas você precisa se perguntar: eu sou alguém da comunhão ou eu sou alguém da aliança? Eu sou alguém que carrega um cálice para dizer: eu estou com você até o final, custe o que custar, Jesus. Custe o que custar, e se custar a minha vida, eu empenhei ela como um alto preço diante do teu altar. Por quê? Eu disse que essa mensagem tem falado comigo já há um tempo. Às vezes a gente acha que a gente é só o Pedro, que a gente é o Tomé, mas eu preciso te dizer hoje, assim como eu, você pode ser um Judas em potencial. Eu não estou me excluindo disso, eu estou falando assim como eu. Eu faço essa pergunta para ele: sou eu, Senhor, o traidor? Sou eu que vou, porque não tive as minhas expectativas atingidas, te trocar? Sou eu que tive capacidade de chegar até a mesa da comunhão, mas não tive capacidade de suportar o cálice da aliança? O tema dessa mensagem é exatamente esse. Alguns vão até o pão da comunhão, outros chegam ao cálice da aliança. Que a reflexão que a gente possa fazer hoje nessa mesa de ceia é: quem é você na mesa?
se vanglorie de estar do lado de Jesus. Não se vanglorie de ter sentado à destra dele. Se alegre por depois que Jesus levantar da mesa, você continuar seguindo com ele. Existe um ditado muito famoso que fala assim: tem os amigos de churrasco. E é verdade. É verdade. Tem pessoas que você pode contar com elas todas as vezes em que você tiver uma festa, estiver se alegrando, em que as coisas estiverem dando certo. A pergunta que você precisa se fazer é: com quem você vai poder contar quando a sua vida estiver em perigo? Com quem você vai poder contar quando o seu casamento estiver por um fio? Eu dizia ainda essa semana passada para um amigo sobre algo que eu conversei com ele por quase 4 anos. Ele congregava em um outro ministério e pregando, louvando, evangelizando. E uma das coisas que eu cansei de falar foi: cara, olha para você. O dia que as coisas derem errado no seu casamento, quem é que vai te socorrer? Não, pastorzão, eu sei. Eu falei: não, eu estou tranquilo. Mas eu digo isso com muita seriedade, porque assim, às vezes, isso não é sobre igreja, isso é sobre fidelidade, sobre reino. Isso é sobre fidelidade, sobre reino. Às vezes, na emoção, a gente acha que porque a gente faz alguma coisa dentro do reino, dentro da igreja, a gente está sendo frutífero, sim ou não? A gente acha. Olha lá, o Bruno estava cantando música da harpa hoje. Olha lá, você viu hoje, a presbítera Micaela fez uma oração que choveu fogo. E o dia que as coisas derem errado? E o dia em que ela precisar levantar a mão e gritar socorro? Jesus tinha 3 próximos. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Esses 3, assim como os outros, mas esses 3 foram os firmes fundamentos da aliança. Sabe quem eles se tornaram, Mateus? Pastor de Jerusalém, pastor de Éfeso e líder do colégio apostólico. Quando Jesus olha para aqueles 3, Jesus estava dizendo para eles: eu faço questão de trazer vocês até para o meu lugar de sofrimento, para que a aliança estabelecida com vocês não faça vocês quererem voltar atrás no dia em que as coisas também derem errado na sua vida. Tiago foi morto pela espada. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E João, apesar de ter sido o único que morreu de causa natural, foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente. Foi exilado em uma ilha como prisão. Pensa que você está preso num lugar onde você olha e está tudo livre. Quem é você na mesa? Você chega até o pão ou você suporta o peso do cálice? Você chega até o momento da comunhão ou você tem a capacidade de continuar para dizer: serei fiel até a morte para receber a coroa da vida? Se coloca de pé.